Uma coisa que você precisa entender antes de eu começar esse vídeo é que eu sou um cara que não sou fã do Monark, nunca fui fã do Monark, nem na época que ele fazia videozinho de joguinho quadrado de Minecraft, nunca fui fã do Monark. E agora em podcast, pior ainda, eu nunca fui fã desse maluco, tá ligado? Eu sempre achei que ele foi meio quadrado, meio burro. Porque o Monark, ele tem um cérebro de um adolescente que acabou de sair do 9º ano, depois de ter aprendido sobre a Revolução Industrial. E agora ele acha que tudo é errado e tudo se resume a liberdade de expressão, que não sei o que, essa parada toda de adolescente do 9º ano que estudou história e sociologia. O Monark, a mente dele meio funciona assim. Só que é o seguinte, até esse tempo atrás, uns 5, 6 dias atrás, eu era um cara, eu sou muito fã do David Jones, ou melhor, será que eu era fã demais do David Jones? E não era nem um pouco fã do Monark, ainda não sou fã do Monark. Só que eu meio que eu vi as coisas mudando um pouco, tá ligado? Mudou um pouquinho as coisas na minha vida. Porque eu não concordo com esse cancelamento do Monark. Na verdade, eu odiei o que a comunidade fez com o Monark. Tá certo que eu compartilhei alguns memes no Instagram, que me segue sabe que eu compartilhei alguns memes no Instagram mostrando que o Monark, sei lá, um gatinho batendo continência, nada. Foda-se, eu fiz essas coisas porque eu gosto do humor. A parada é que eu gosto do humor, eu gosto de ver gordinho lambendo a teta com chantilly na ponta. Tá certo que eu compartilhei um pouco o humor. Só que ao mesmo tempo, eu discordo totalmente desse cancelamento do Monark por vários motivos. Só que o motivo principal é porque eu odeio a cultura do cancelamento. Eu acho que esse cancelamento do Monark, ele foi ocasionado mais por uma coisa chamada delírio coletivo da comunidade. Eu acho que foi um cancelamento muito injusto, mas só que tomou uma proporção muito grande porque as pessoas estavam levando em consideração que o Monark era um apoiador do nazi. Só que como as pessoas gostam do humor, assim como eu também gosto do humor, também compartilhei muita coisa por causa do humor, muita gente começou a levar muito a sério isso, a informação foi muito propagada, muita pessoa que até mesmo não conhecia o Monark começou a levar o cara como filho da puta e apoia o bigodinho alemão. Eu fiquei mais de cara, mano, fiquei muito de cara com o David Jones, mano, porque quando esse tipo de coisa acontece, eu acredito que existe uma coisa que eu nomeei de síndrome da figura pública, tá ligado? O que é a síndrome da figura pública? É quando a comunidade está muito fervorosa com um tipo de situação e você é um famoso que precisa se posicionar. Tá certo, você precisa se posicionar, mas eu acho que tem algumas pessoas que se empolgam demais, que eu acho que foi o caso do David Jones, tá ligado? Eu acho que ele se empolgou demais, tá ligado? Vocês se lembram da época do Aaron Félix? Quando o Aaron Félix fez aquele vídeo cortando a placa? Meu Deus do céu, teve muita gente fazendo vídeo chorando, querendo matar o cara, mas depois de um tempo viu que as coisas não eram assim e hoje em dia é amigo do Aaron Félix, tá ligado? Mas por quê? Porque foi atingido pela síndrome da figura pública, porque quando a comunidade fala uma coisa, você tem que ir de acordo com a comunidade e ai que eu sou dono da verdade, eu tenho que falar pela minha comunidade e eu vou em frente e se eu falar que eu só vou ficar no flow se o Monark sair, porque o Monark falou uma besteirinha ali. Calma, nós já vamos entrar ali nesse mérito aí do que o Monark falou, tá? Então, mano, eu acho que o David Jones errou muito mesmo em ter feito aquele vídeo lá. Eu acho que ele só aumentou o ódio das pessoas pelo Monark, que eu acho também que é um ódio injusto. Quer dizer, tem uns motivos aí por trás, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, galera, eu acho que foi muita sacanagem que aconteceu com o Monark. Eu não sou fã desse cara, eu acho que ele é um retardado sim, mas não pelo que ele falou a respeito do partido nazi esses últimos dias. Assim, porque eu não gosto do modus operandi dele de falar, dos pensamentos dele, até porque ele é maconheiro e pra mim maconheiro tem tudo que enfiar berinjela no cu de manhã. Eu gosto de maconheiro. Mentira, eu gosto de maconheiro assim, mas faz parte falar de mal de maconheiro, não é? Mas, galera, eu acho que muita gente foi atingida, muita figura pública foi atingida pela síndrome da figura pública, tá ligado? O Felipe Neto é assim, um cara muito assim, acontece uma coisa, ele vê que a comunidade tá indo muito a favor de uma coisa, ele vai falar sobre, porque ele vai ganhar engajamento, porque a comunidade, a maioria tá pensando assim, então, só que eu fiquei muito surpreso que o Felipe Neto defendeu o Monark, tá ligado? Uma das poucas pessoas que defendeu o Monark, e hoje eu estou aqui pra defender o Monark também, eu quero defender o Monark porque eu não acho justo o que fizeram com o cara, tá? Vamos falar sobre o Igor. Eu acho que o Igor, ele só concordou em demitir o Monark porque ele viu que a comunidade tá toda fervorosa. Ai, a comunidade tá tudo com a bundinha quente. Ai, a bundinha quente da comunidade tá rosa, formigando, cheia de espinha. O Monark precisa ser punido. Também acho, ele precisava ser punido, mas ele tomou uma proporção muito grande. E então ele concordou em tirar o Monark, porque o Monark também tinha que ter essa decisão, aceitar a decisão. E eu acho que o Monark, ele só aceitou a decisão porque ele viu que não tinha muita opção e que ele tinha que ele tinha que fazer isso, tá ligado? Eu acho que foi a melhor opção pra ele aceitar. Ele tinha outra opção? Não tinha outra opção. O maior motivo
motivo de eu ficar triste com esse cancelamento é porque eu sou um cara meio conservador quando se trata de reconhecer a figura pública. Eu não gosto de podcast, mano. Eu tenho ódio de podcast, porque quando eu tô assistindo um vídeo, a reprodução automática sempre manda porra de um podcast. Eu não quero ver podcast. Só vi 2 podcasts na minha vida, que foi do Xbox Mil Grau e do Matuê. Eu não vi mais nenhum, velho. Fosse. E eu odeio podcast. Mas ao mesmo tempo, cara, eu fico muito triste porque o Monark, ainda mais do que o Igor, foi o fundador disso aqui no Brasil. Eu assisti os podcasts da Jovem Pan, velho. Depois veio o Monark com essas paradas todas, velho. Eu boto muita credibilidade em cima deles por causa disso, porque eles foram pioneiros nisso. Dou os créditos pra eles. Eles começaram a parada toda e eu fico triste que tem que acabar por causa de bundinha quente de pessoa. Ai, que tô com bundinha quente, tem que cancelar o Monarquinho. Daí vou lá e cancela. Daí vai David Jones lá com a sua cara esquelética e fala: ai, só vou continuar se o Monark sair. Sabe por quê? Porque a comunidade falou que é errado continuar com o Monarquinho no flow de podcast. Aí foram lá, tiraram o Monark, fuderam com o Monark. O que eu acho impressionante, mano, a pior parte disso é porque as pessoas, elas nunca se colocam no lugar da outra. Nunca. Ai, sou muito setembro amarelo. Vou ficar me preocupando com as pessoas. Quando chegar setembro, eu vou postar ali para as pessoas não se matar, tá? Mas enquanto isso, eu vou despejar o ódio em cima de um cara que falou uma besteirinha ali sobre o nazismo e ali ele pode se matar, porque não é setembro, né? Ele só pode ficar vivo em setembro, porque foda-se a vida do próximo. Eu quero que o próximo se for. Eu quero que o Monark se for. Eu quero que se for o problema psicológico do menino, porque todo mundo tem problema psicológico. Hoje em dia ostentar saúde mental. Mas as pessoas, quando acontece um cancelamento, acontece um linchamento virtual. As pessoas querem que se foda a pessoa que tá sendo cancelada. Eles querem que foda. Eu vou pegar e vou enfiar 600 metros de cabo de vassoura dentro do cu dessa pessoa e vou compartilhar ódio só pra elas na internet e não sei o que é, porque ela precisa ser cancelada. As pessoas é muito hipócrita, mano. Puta que pariu. Mas vamos começar a falar sobre o Monark. Será que ele estava tão errado assim? Bom, nós já conhecemos o Monark há algum tempo. Nós sabemos que ele tem um pensamento de liberdade de expressão muito chato. Quer dizer, não é que muito chato, mas é muito saturado. Ele fala muito sobre isso. O tempo todo ele fala sobre liberdade de expressão. Ai, que eu acho que o cara que gosta de comer bumbum devia comer o meu bumbum, porque é o direito dele, tá ligado? Come o meu bumbum, é seu direito, depois eu passo uma pomadinha. É isso que o Monark é. Ele parece que ele assistiu aula sobre Revolução Industrial, sobre Stalinismo no 9º ano, e agora ele é o intelectualzão, porque adolescente costuma fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Eu acho que o Monark, ele meio que funciona desse jeito. Só que, mano, eu assisti 2 podcasts do Monark. Se eu for assistir 2 podcasts, foi muito. Isso já faz eu pensar bastante sobre como funciona a cabeça do cara. Se eu te perguntar agora o porquê do Monark está sendo cancelado, o real motivo, qual que é a razão dele estar sendo cancelado, você sabe me responder? Ah, porque o Monark nazista. Monark nazista? Tem em sã consciência quem com 2 neurônios acredita que a porra do Monark é um nazista. O cara fuma maconha, mano. Puta que pariu, né? O cara fuma maconha. É mais fácil o Monark ele ser fã de uma ditadura comunista do que uma ditadura conservadora, mano. Você realmente acredita que o Monark, ele é um nazista, um neonazista ou um simpatizante desse partido, desse movimento, desse pensamento, dessa ideologia? Você acha mesmo que o Monark é isso? É por isso que o Monark tá sendo cancelado. É porque ele falou que ele acha que deveria existir um partido nazista reconhecido pela lei. Mas por que o Monark falou isso? Ah, porque o Monark quer isso, porque ele quer entrar no partido nazista e ser o novo Hitler do Brasil. Ah, vai tomar no cu. O Monark, ele fala algumas merdas. Mas eu não acho que ele fala tão merdas. Eu acho que ele só colocou de uma maneira errada. Ele só colocou a narrativa de uma maneira um pouco torta e que fez as pessoas entenderem de uma coisa meio... Só que as pessoas, elas são muito quadradas, elas não estão afim de colocar o cérebro delas pra funcionar, elas não estão afim de pensar um pouquinho mais e pensar um pouquinho no próximo e tentar pensar no que o próximo tá falando. Ainda mais um retardado igual o Monark que só gosta de ficar fumando maconha o dia inteiro. Você acha que essa aí, uma narrativa toda mastigadinha, certinha ali pra você entender de primeiro? Lógico que não, mano, é porra do Monark que paga 3 mil reais maconha. Então, mano, é isso, eu acho que ele falou algumas coisas. Será que ele estava tão errado assim? Vamos pegar um Monark que a gente já conhece, vamos tentar pegar um pouquinho do pensamento do Monark e vamos tentar configurar o que ele disse. O Monark, a gente pode perceber que ele sempre foi um cara que defendeu a liberdade de expressão. Eu também concordo com isso, mas eu acho que a liberdade de expressão ela é válida desde que não interfira na vida do próximo. Só que isso não existe no nazismo, porque
interfere, né? Só que é o seguinte, eu entendo que o Monark quer dizer, porque é muito mais fácil você lidar com o inimigo quando o inimigo está exposto à sua frente. Quando ele está na sua frente, você sabe onde que ele está, você sabe enfrentar ele, você consegue enxergar ele. Eu acredito que o Monark quis dizer o seguinte: se tem um partido desse reconhecido pela lei, a gente tá de frente com ele, a gente sabe quem eles são. Mas quando a gente cancela e quando a gente ignora esse tipo de gente, tipo de ideologia, eles se escondem e a gente nunca sabe onde que eles estão. Mas eles estão aqui, eles realmente existem. A gente não sabe o que esses caras estão planejando, o que eles estão fazendo, mas eles existem. Então, se esse tipo de partido e se essas pessoas estão aqui, a gente consegue debater com elas, que é o que o Monark a vida toda vem falando, porra. A gente consegue lutar de frente com essas pessoas, a gente pode entender o pensamento dessas pessoas, a gente pode entender o que eles estão falando. É óbvio que não é válido o pensamento deles, óbvio, mas se a gente tá de frente com esse tipo de pessoa, a gente sabe como eles pensam, fica mais fácil da gente lutar contra eles, fica mais fácil da gente entender como funciona o modus operandi das pessoas, fica mais fácil de saber o que eles estão planejando pela vida, porque as pessoas são fanáticas e elas querem continuar com o seu pensamento ideológico, nazista, foda-se qual seja, comedor de rosquinha com biscoito. A gente tá de frente com o inimigo e conseguir enxergar ele, a gente consegue lutar melhor contra ele do que quando a gente vira as costas e ignora a existência dele. Foi isso que o Monark quis dizer. O Monark não quis dizer que ele queria entrar num partido nazista e tornar um país nazista. O Flow Podcast devia voltar, tá ligado? Porque o que fizeram com ele não é justo. Eu nunca vou aceitar, eu não acho justo. Eu acho que quem acha justo que fizeram com o Monark se for. As pessoas são um bando de hipócritas, só pensam nelas mesmas, tentaram pensar um pouquinho do que o Monark retardado tá falando. Que o Monark é um retardado que só pensa em fumar maconha. Em sã consciência vai achar que o Monark é um não nazista, mano. Tá de sacanagem com a minha cara? Ele colocou de uma maneira errada, pessoas entraram no delírio que ele tava se tornando nazista, que não sei o que, e nós precisamos cancelar os caras, porque as pessoas só pensam nelas. Bando de hipócritas, eu quero que todo mundo se for. Eu sou a favor da volta do Flow Podcast com o Monark, porque essa cultura de cancelamento é virar uma porra de uma baixaria. Eu não quero saber que eu não sou igual a todo mundo, não. Odeio o nazismo, odeio o comunismo, tudo que é totalitário, todos esses filhos da puta. Mas eu também odeio essas pessoas que gostam de propagar a cultura do cancelamento. Eu quero que o Monark volte, mesmo eu não sendo fã desse louco da cabeça.